Queridos irmãos e irmãs, a igreja celebra, no dia 15 de agosto, a festa da Assunção de Nossa Senhora, a qual é, no Brasil, transferida para o terceiro domingo de agosto, para o domingo seguinte. É uma grande solenidade, pois o dogma da Assunção de Maria Santíssima aos céus foi o último dogma mariano proclamado pela Igreja. Os textos da Santa Missa, obviamente, não nos descrevem a Assunção de Nossa Senhora, porque esse fato não está descrito nas Sagradas Escrituras. O que está descrito nas Sagradas Escrituras, porém, é suficiente para conectarmos como que as duas pontas que nos conduzem à conclusão da verdade de fé de que Maria Santíssima subiu aos céus. Por quê? Pela Sagrada Escritura, nós sabemos que ela é mãe de Deus. Ou seja, Jesus Cristo se tornou verdadeiramente homem dela, como diz São Paulo na carta aos Gálatas: Deus enviou seu Filho nascido de mulher. A sua natureza humana procede da natureza humana dela. E, justamente por isso, ela, associada à obra da encarnação redentora, portanto, foi feita por Deus imaculada e não pôde, por assim dizer, sofrer as consequências do pecado. Ou seja, se ela participou da obra da redenção a ponto de ser a doadora da humanidade santíssima do Verbo encarnado, como ela seria privada da sua glória? Essa é a grande questão. A coerência do plano divino requer, portanto, que ela seja associada à glória do seu Filho. E, portanto, que ela tenha sido glorificada no instante mesmo em que terminou o curso de sua vida sobre a terra. Esses são os dados que nós podemos apreender, por assim dizer, da divina revelação. Porém, a fé católica é muito séria. Ela nunca está baseada apenas em especulações. Nós precisamos verificar se uma verdade de fé efetivamente foi revelada por Deus e se essa verdade de fé tem, por assim dizer, lastro na tradição apostólica. Por quê? Pode ser que existam fatos que especulativamente não são heréticos, até são ortodoxos, até são fatos assim, ou hipóteses que são, de certo modo, plausíveis, mas que jamais poderão ser declarados como dogma de fé. Dou um exemplo. São Bernardino de Sena cria e ensinava que São José teria subido aos céus em corpo e alma. Isso não é uma heresia. Mas isso tampouco jamais poderá ser declarado como dogma. Por quê?
Porque quando você olha para a tradição, esse tipo de fé, de afirmação, está ausente. Não tem como você dizer que ela está presente em toda a tradição da igreja. A Assunção de Nossa Senhora, pelo contrário, é de antiquíssima tradição. Eu tomei aqui alguns dados do livro de Mariologia do padre Merkelbach, que é uma obra estupenda, maravilhosa. Ele disse, no século VII, o Papa Sérgio ordenou que fosse feita procissão solene em honra da Assunção de Nossa Senhora. Século VII, o Papa Sérgio em Roma. Ele não pode ter cogitado isso do nada. É muito interessante que nesse dia, inclusive, essas procissões eram muito solenes. E se faziam procissões com rogações especiais, inclusive davam-se bênçãos nas palmas, os fiéis iam com palmas nas mãos para celebrar esse triunfo de Nossa Senhora. Já nos tempos de São Gregório Magno, então nós estamos no comecinho do século VII, havia menção à Assunção de Nossa Senhora no sacramentário que teria sido composto por ele. Ali existe uma oração em que se diz Nectamen mortis nexibus deprimi potuit, ou seja, nem o nexo da morte pôde derrubá-la. Ela estava livre disso. Depois, na França, já no século VI, nós temos várias menções à Assunção de Nossa Senhora como festa celebrada tanto no missal gótico quanto no missal galicano. Depois, no Oriente, a festa é mais antiga ainda. Um historiador chamado Nicéforo Calisto diz que o imperador Maurício, que foi contemporâneo e amigo de São Gregório Magno, ordenou que a festa da Assunção fosse celebrada no dia 15 de agosto, mesmo dia que nós celebramos. Depois, nós temos São Modesto, patriarca de Jerusalém, que em 634 proferiu um sermão chamado Elogio na Dormição da Mãe de Deus. E, depois disso, nós temos Santo André de Creta, no século VIII, São Germano de Constantinopla, também no século VIII, São João Damasceno, no século VIII, que proferem sermões sobre a Assunção de Nossa Senhora. E depois disso, nós temos vários outros santos que proclamam, tanto no Oriente quanto no Ocidente, a mesma fé. O que significa isso? Significa o seguinte: no mundo de então, o mundo de então não era como o nosso mundo, né? Ou seja, o fato de que em Jerusalém, em Constantinopla, em Creta, em França, em Roma, se celebre a festa da Assunção, já nos séculos 6 e 7, isso demonstra que o fato disso estar tão difundido naquele tempo não pode ter sido uma coincidência. Que em algum lugar alguém tenha tido uma ideia. Não. Isso só pode ser de origem apostólica, só pode ser de revelação. A consistência da tradição, portanto, nos coloca em contato com esses dados das Escrituras e a conta, por assim dizer, fecha. Nós temos elementos mais do que suficientes para crer que a Assunção de Maria Santíssima é uma verdade de fé. Pelo testemunho da tradição e
pelos princípios expostos nas Sagradas Escrituras. Só que aí vem uma outra questão, que é a seguinte: qual é a fé da igreja na Assunção de Nossa Senhora? A fé da igreja na Assunção é a fé em todos os detalhes narrativos que nos foram dados? Não. Então, por exemplo, entre os orientais, fala-se da dormição de Nossa Senhora, em preferência de falar-se da sua morte, por assim dizer. Entre os teólogos ocidentais, fala-se um pouco mais que Nossa Senhora teria morrido, mas no instante em que morreu, foi glorificada. A diferença entre essas duas teses é de discussão livre entre os teólogos, porque isso não toca a essência do dogma. Por exemplo, é necessário crermos que a Santíssima Virgem foi elevada aos céus diante de muitas testemunhas? Não. Isso não é a essência do dogma. Poderia ter acontecido simplesmente que, depois, verificando-se a sepultura, ela não estava mais lá. E daí concluiu-se que ela teria sido assunta aos céus, por exemplo. Ou seja, quando nós afirmamos a fé na Assunção de Maria Santíssima, o que nós estamos dizendo é o seguinte: é que a glorificação da ressurreição foi operada nela no instante em que ela morreu, ou no instante em que terminou a sua vida, mesmo sem que ela tenha propriamente morrido. Ela foi glorificada naquele momento mesmo. E por que ela foi glorificada naquele momento mesmo? Porque assim como ela é cooperadora da obra da encarnação e, portanto, participou como adjuvadora, como cooperadora da obra da redenção, do mesmo modo, ela participa do triunfo de Cristo. Por essa razão pura e simples. E, portanto, aquela glorificação que os justos terão no fim do mundo, ela recebeu no instante mesmo em que terminou a sua vida terrena. Todos nós iremos ressuscitar no fim dos tempos, diz a fé da igreja. Uns para a condenação, outros para a glorificação. Ela, por ser a doadora da humanidade santíssima de Cristo, ressuscitou no momento mesmo em que terminou sua vida terrena e foi imediatamente glorificada por Deus, de tal modo que o seu corpo não se encontra e não se acha mais na terra. É muito impressionante que muitos santos que tiveram contato direto com Nossa Senhora têm o seu corpo incorrupto. Há um tempo atrás eu estive em Nevers, na França, onde está o corpo de Santa Bernadette. É impressionante. Há mais de 100 anos, aquele corpo perfeito, sem ter nenhuma cera por cima, perfeitinho. Como se ela estivesse dormindo. Ela já está morta há tanto tempo. Não tem explicação um milagre como esse. Ora, se Deus faz um milagre como esse para Santa Bernadette, que viu Nossa Senhora, por que o milagre da Assunção seria inferior a esse? Não tem sentido. Ela está de corpo e alma na glória do céu. Como isso aconteceu? É um mistério, é um milagre. Existem textos que falam dos apóstolos que foram juntos, místicos que dizem, etc. São coisas muito bonitas de se ler e são muito piedosas.
Mas a essência mesmo do dogma é que, de um modo como nós não conseguimos explicar, ela está glorificada nos céus, junto com seu Filho. Portanto, a festa da Assunção de Nossa Senhora é a festa do triunfo de Maria. E nós todos devemos nos alegrar com esse triunfo dela, porque, de algum modo, o triunfo dela anuncia o nosso. Se nós permanecermos fiéis, como ela foi fiel, até o fim. O nosso ser corruptível, como diz São Paulo na segunda leitura, será revestido de incorruptibilidade. Se nós guardarmos a palavra de Deus em nós, como ela guardou, sendo a arca da aliança do Novo Testamento, e, portanto, elevada por Deus a essa altíssima glória. Que a Santíssima Virgem interceda por nós, queridos irmãos, em que nós, celebrando a sua Assunção, elevemos o nosso coração ao céu, aonde está Cristo assentado à direita do Pai, e junto com ele, a sua mãe bendita.